Fala aí, seus fanfarrões, sejam bem-vindos mais uma vez a essa balbúrdia linguística. Eu sou o Igor. E eu sou o Marcos. E hoje a gente vai descobrir o que diabos é uma gramática. Igor, essa é fácil, né? Gramática é aquele livrão que a gente tem na escola, nas aulas de português, e que ninguém entende nada. Esse é um dos conceitos de gramática, né? Mas na verdade, quando a gente está falando de gramática, a gente pode pensar em conceitos diferentes. E já que você falou desse livrão, a gente poderia começar por esse conceito, né? Que é o conceito de gramática normativa ou gramática prescritiva. Bom, a noção de gramática normativa é bem simples. É um conjunto de regras que devem ser seguidas pelo falante. Essas regras, elas definem o que a gente chama de... Peraí, o mosquito aqui na minha cara. Desculpa, mas o negócio marimbondo aqui, caralho. Bom, o conceito de gramática normativa é bem simples. É um conjunto de regras linguísticas que devem ser seguidas pelo falante. Então, na verdade, é uma gramática que define uma norma, define um padrão e regras a serem seguidas para você seguir esse padrão. Por isso que ele é chamado de gramática prescritiva, normativa, norma culta, norma padrão. Então, essa gramática, se você quiser seguir aquilo que a gente chama, né, o que as pessoas chamam de português culto, português correto, português castiço, né, você tem que procurar esse tipo de gramática. E você vai lá naquele livrão, vai pesquisar as regras dessa gramática, o que ela prescreve para você, daí isso é chamado de prescritiva, e daí vai, né, se assenhorear desse tipo de português. Tipo isso, você assenhorear só uma norma padrão que alguém fala, né? Mas existem outros conceitos de gramática também, e aí agora a gente vai discutir mais alguns desses conceitos. Vamos nos assenhorear desses conceitos. Bom, e aí que entra um outro conceito fundamental de gramática, que é o de gramática descritiva. Então, enquanto a gramática normativa, ela prescreve regras que devem ser seguidas, e assim, de fato, ninguém fala aquelas regras todas da gramática normativa. A gramática descritiva, ela só descreve, ela tenta ver o que o falante fala de verdade e descrever essa fala. Então, por exemplo, se vocês têm essa frase aí que está na tela para vocês, os meninos comeram toda a comida. Nessa frase, a gente tem um morfema de plural em os, em meninos e em comeram. Né? Aí, a gramática normativa, ela vai dizer para vocês, você tem que usar esse morfema de plural em todos esses elementos. A gramática descritiva não se preocupa com isso. Ela vai olhar para os falantes, vai gravar os falantes, vai ver o que eles escrevem e daí vai verificar. Será que os falantes usam esse morfema de plural em todos os elementos? Se eles usarem em todos os elementos, ela vai descrever isso. Se eles não usarem em todos os elementos, só usarem em um desses elementos, ela vai descrever isso. Ela não está preocupada, então, em prescrever aquilo que você vai falar. Ela está preocupada em descrever aquilo que os falantes de fato falam. Então, quando um linguista descritivo vai olhar para os falantes, para um grupo de falantes, por exemplo, do português brasileiro, e ele verifica, por exemplo, a seguinte frase: "Os menino comeu toda a comida". Ele percebeu o quê? Que a marca de plural está só no artigo e não nos outros elementos. O linguista descritivo, ele está preocupado só em descrever isso. Ele não está preocupado se isso é feio, se isso dói no ouvido, se isso é incômodo. Ele não está nem aí para essas coisas. Ele vai lá, olhou, viu o que acontece e descreve como acontece. E aí, mal comparando, a gente pode dizer que a linguística descritiva, ela é meio como as leis da física. As leis da física, elas simplesmente existem. Você não tem que gostar ou não gostar, ou concordar com elas ou não. Elas apenas são como elas são. Então, você não tem como discordar das leis de Newton, né? A inércia vai continuar agindo sobre você quando o ônibus frear, por exemplo. Então, assim, não é uma questão de o que deve acontecer, é uma questão do que o que acontece com a fala real das pessoas, né? E essa é uma diferença fundamental entre a gramática prescritiva e a gramática normativa. Mas ainda existe um outro conceito de gramática que é muito importante para a linguística, que é o conceito de gramática internalizada. Como é que a gente vai explicar isso? E todo falante, ele sabe um conjunto de regras da sua língua que nem ele sabe que sabe. Então, sempre que ele está usando a sua língua, mesmo que ele não tenha aprendido na escola, mesmo que ele não tenha estudado, mesmo que ele seja analfabeto, ele domina um conjunto de regras, ele domina uma gramática daquela língua. E essa gramática está internalizada, é parte da mente desse falante, né, de qualquer falante de qualquer língua do mundo. Isso pode parecer um pouquinho confuso, mas a gente consegue explicar de maneira bem simples. Então, imagina uma frase como essa aqui: "Os meninos comeram toda a comida". Então, essa frase é uma frase normal do português, né? Todo mundo reconhece ela como uma frase do português. Agora, imagina a frase seguinte que eu vou dar aqui para vocês: "Meninos hoje comeram toda a comida A". Por que essa frase é estranha? Essa frase não faz parte, nenhum falante do português vai falar essa frase nunca. Por que isso acontece? Então, o que acontece na nossa mente é, todo falante sabe, tacitamente, ele simplesmente sabe, e ele pode não perceber que ele sabe, mas ele sabe que no português o artigo vem antes do substantivo. E é uma regra que ele nem percebe que ele tem essa não, e né? ele nem precisa saber o que é um artigo, o que é um substantivo. Exato. Ele não precisa nem ter estudado isso, mas ele sempre coloca o artigo antes do substantivo. Independente da escolaridade do falante, nenhum brasileiro vai falar "meninos hoje comeram toda a comida A".
É uma regra que está na mente dele. E essas regras a gente aprende naturalmente, desde que a gente é bebê, ali na primeira infância, a gente vai ouvindo outras pessoas falarem e a gente vai aprendendo, vai adquirindo naturalmente as regras de uma língua. Todos nós sabemos que os bebês, por exemplo, falam coisas que eles não ouvem dos adultos. Então os bebês falam eu fazia, eu consigo, eu sabo. E por que eles fazem isso? Na verdade, eles ouvem um conjunto de verbos e aprendem a conjugação desses verbos. Então, de beber, eles fazem eu bebo. De morrer, eles fazem eu morro. Logo, eles generalizam essa regra para saber, por exemplo. Então, para saber, eles digam eu sabo. O mesmo com os outros verbos, por exemplo. Então, de nascer, eles fazem eu nasci. De crescer, eu cresci. Logo, de fazer, eles fazem eu fazi. Isso mostra que os bebês não estão só repetindo o que eles ouvem dos adultos. Eles estão generalizando, criando regras sobre aquilo que eles já ouviram e tentando fazer previsões sobre como seria essa regra generalizada numa língua. E aí acontece que eles fazem esse tipo de coisa para verbos irregulares, que não se adequam ao que a comunidade de fato fala. Então eles vão reorganizando com o tempo esse tipo de conjugação, mas esses erros, entre aspas, mostram que eles estão generalizando, que eles têm um conhecimento na cabeça deles sobre como aquela língua funciona e estão ali refinando de acordo com o tempo que eles estão ouvindo aquela língua. Eles têm um conhecimento sobre a gramática dessa língua, né? Por isso exatamente. a gente dizer que é uma gramática internalizada, esse conhecimento tácito deles. Bom, então o que a gente quis mostrar com esse vídeo é que existem 3 conceitos de gramática. Que gramática não é só aquele livrão da escola que a gente aprende aquelas regras que ninguém sabe dominar, que ninguém consegue dominar tudo. Gramática também é um conjunto de regras que todo falante de qualquer língua do mundo tem na própria cabeça, saiba ele ou não, tenha esse conhecimento consciente ou não. Então, assim, quando você ouvir alguém dizer que você fala tudo sem regra, você não tem gramática, na verdade você está fazendo um uso muito restrito do conceito de gramática, porque qualquer falante segue regras gramaticais, saiba ele ou não. Por isso que a gente queria fazer essa distinção clara entre o conceito de gramática internalizada, de gramática descritiva e de gramática normativa. Acho que é isso o nosso recado nesse vídeo de hoje. A gente fica muito feliz de estar voltando aqui para vocês depois desse pequeno interlúdio. Espero que vocês gostem. Qualquer dúvida, comentem aí. Qualquer sugestão, podem fazer comentário. Segue a gente lá no Facebook, no Instagram. E é isso aí, galera. Abraço. Abraços.